Boa noite, meninos do terceiro ano. Nossa aula de hoje é aula de História. E dentro da aula de História, nosso conteúdo é o descobrimento do Brasil, que foi no dia 22 de abril, que já passou, né, gente? Mas a gente não pode deixar de falar não, porque é um assunto que é a história do nosso país. E nós temos que estar por dentro de tudo que acontece no nosso país, tanto no passado como no presente e o futuro que ainda vai vir. Então, a história conta que no dia 22 de abril do ano de 1500, um português, Pedro Álvares Cabral, com as suas esquadras de navio, foram vários navios, no caso 13 navios, que eram chamados de caravelas, eram navios, assim, não tinha a tecnologia que hoje tem, não tinha computador antigamente, não tinha assim nenhum controle remoto, era realmente na base do rema-rema, viu? Ele chegou aqui ao nosso Brasil, Pedro Álvares Cabral, com seus marinheiros, e ao chegar aqui, ele já encontrou pessoas que habitavam a nossa terra. Muitas pessoas falam erradamente, diz que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Não é isso que a história diz. A história diz que no dia 22 de abril de 1500, esse português, Pedro Álvares Cabral, com a sua esquadra veio para o Brasil, não foi por um acaso, de jeito nenhum. Ele já conhecia o Brasil, né? Porque teve Colombo, aquela história que Colombo ele veio para o Brasil, já conhecia, sabia que o Brasil era uma terra rica, muito fértil, que plantava dava, era uma terra muito rica em ouro também, até hoje em dia é. Porém, ele veio para a sua esquadra para explorar o Brasil e se apoderar daquilo que nós temos. A palavra certa é essa. Mas ao chegar aqui, eles encontraram os habitantes, os primeiros habitantes, que foram os índios. Não os portugueses, sim os habitantes. Os índios já moravam aqui, nas florestas, nas matas, eram pessoas selvagens, sem nenhum conhecimento, sem nenhum entendimento, não é? Cada um se esquivava do mal, porque quando aqui chegaram os portugueses, ofereceram mal para os nossos índios, né? E escravizaram, muitos foram feitos escravos, a história fala isso. Mas não foram os portugueses que foram o primeiro habitante do Brasil. As pessoas aprendem errado porque infelizmente crescem ouvindo isso. E os índios, eles eram pessoas dóceis, mas que se defendiam. Como qualquer pessoa acuada, ou qualquer bichinho acuado, precisa se defender quando alguém o ataca. E foi assim que o nosso Brasil foi povoado. Os portugueses aqui, quando chegaram, eles vieram para cá, eles trouxeram costumes diferentes, diferente na moda, diferente no modo de comer, nas alimentações, diferente na música, que até hoje em dia, nós brasileiros, pegamos os seus hábitos diferentes, né? Tanto na música, como no modo de vestir, no modo de falar e na alimentação. O bacalhau foi uma das comidas que os portugueses trouxeram para a gente aqui no Brasil, e vocês sabem que realmente quando chega na época de Natal, o povo faz bacalhau. Quando chega na época da Páscoa, tem que ter o bacalhau para algumas pessoas que têm um poder aquisitivo alto. Então os portugueses, não somente os portugueses, como outros povos também que vieram para o nosso país, junto com os portugueses, que deixaram os seus costumes aqui. Os africanos, que foram os escravos, né? Eles deixaram também aqui na nossa terra vários costumes diferenciados, como na comida, que a feijoada foram os escravos que trouxeram de lá para cá, da África, a dança, a religião, tudo isso foram povos que vieram de outro país para cá, e nós encarnamos isso aí, em todos os sentidos. Então, no dia 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral, juntamente com a sua comitiva, de lá de Portugal, povoou o nosso país, e assim até hoje nós temos alguns costumes dele, como eu já falei. Tá certo, gente? Então, nós não devemos deixar de lado, não, o descobrimento do Brasil ou essa apropriação dos portugueses em nosso país. Graças a Deus que algum tempo depois, algum século depois, nós nos libertamos do domínio de Portugal. Graças a Deus, Pedro Álvares Cabral, que é uma outra história, que nós vamos ver depois, né? Ele libertou nosso país do domínio de Portugal. Porque quem mandava no Brasil há algum tempo atrás, há algum século atrás, não era o Brasil não, eram os portugueses. Ele era quem mandava, liderava aqui. Mas tudo isso é uma política que no dia a dia da gente vamos aprender mais um pouco, tá certo, crianças?
Um beijo para vocês. Façam a tarefinha da apostila. Quem é a tarefinha que está logo após a anotação. Quem não veio pegar a apostila, a gente está na escola. Veio pegar, tá certo? Boa noite, bom final de semana. Deus abençoe vocês.